Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à continuidade da nossa aula de liderança do curso de formação para coordenadores e coordenadoras de curso do Instituto Federal do Pará. Eu sou o professor Arthur Boscariol, atual pró-reitor de ensino do IFPA, e vou dar continuidade na aula do professor Bruno, trazendo um pouco mais de aspectos de liderança para o cotidiano dos nossos coordenadores de curso. No IFPA, o nosso coordenador de curso, ele é o responsável pela coordenação do curso. E a coordenação de curso é o órgão responsável por planejar, acompanhar, regular, supervisionar e também avaliar todo o processo pedagógico do curso. E por conta disso, ele é um personagem com a maior capacidade de articulação e de interação entre as nossas turmas, onde estão alocados todos os nossos alunos, que é o objetivo da existência da nossa instituição, os nossos servidores e servidoras, e também nossos funcionários e funcionárias. Então, o conjunto dessas pessoas é o que basicamente vai construir a nossa instituição e o coordenador de curso, por muitas vezes, é quem está nessa posição estratégica de poder intermediar esses personagens. E para construir um processo de gestão de curso, é preciso que a gestão seja democrática e também compartilhada, não só por força de normativa, como é o nosso caso da resolução de gestão de curso, mas também como uma prática democrática que faz sentido dentro dos princípios institucionais. Então, o coordenador de curso não está sozinho, como a gente costuma dizer em outras atividades, porque ele é acompanhado do núcleo docente estruturante e também do colegiado de curso dentro dessa estrutura da gestão do curso, além de contar com equipes técnicas do campus e também os seus gestores superiores para fazer os planejamentos e os alinhamentos de planejamento institucional. Então, o coordenador de curso, por vezes, vai ser aquele responsável que vai conseguir mediar uma relação entre aluno, professor e equipe técnica para poder buscar a melhor solução para as questões que vão aparecendo para o curso. É muito comum também, quando a gente chega em processos de planejamento, a gente se deparar com uma discussão relacionada aos objetivos do curso ou aquilo que a gente quer atingir, mas não necessariamente considerando dados e bases de informações importantes. E aí, quero deixar algumas sugestões de bases de dados, sejam elas do próprio CIGA, que vão tratar de dados acadêmicos quantitativos, da plataforma Nilo Peçanha, que a gente também já trabalhou em outras formações, ou de próprios instrumentos de elaboração do próprio curso, que podem ser através de levantamentos de dados quantitativos, com Google Formulário e outras ferramentas, ou através de diálogos com as turmas, uma ferramenta que a gente tem indicado muito, pois aproxima a coordenação, equipe pedagógica e também os alunos, e faz com que os alunos se sintam parte integrante do processo de planejamento. Então, no processo de gestão compartilhada e democrática do curso, que a gente defende enquanto instituição, enquanto prática para os nossos alunos, a gente costuma dividir o trabalho da coordenação de curso em 4 dimensões. Uma delas é a dimensão pedagógica, que vai tratar do planejamento curricular, do acompanhamento dos nossos alunos e dessa intermediação necessária no cotidiano escolar. Basicamente, pensar quais componentes vão para o semestre, qual é a ordem de componentes mais adequada para ser ofertada naquele período, qual é a carga horária de cada componente, como organizar essas aulas para favorecer a aprendizagem do nosso aluno, é uma dimensão da qual o coordenador conta tanto com o seu colegiado quanto com a equipe pedagógica e a direção de ensino. Nós temos uma dimensão que é a dimensão administrativa, que tem a ver com aquele trabalho cotidiano dos nossos coordenadores, costumeiramente chamado de burocracia, que é necessária à nossa atividade dentro da instituição. Então, gestão de prazos, de demandas, formalização de documentos, organização de como atender demandas de outros setores, faz parte do cotidiano da vida desse coordenador. Nós temos uma dimensão muito importante que não pode ficar de lado, que é a dimensão política, uma vez que o coordenador, como o próprio nome da palavra diz, coordena um curso, ele precisa mediar diálogos e tomar deliberações basicamente em todas as suas ações. E isso faz parte de um diálogo que é necessário ser construído tanto com os pares em momentos mais reservados, quanto na sua condição de presidente do colegiado ou composição do núcleo docente estruturante. E para além dessas 3 dimensões, a gente inclui uma nova que é particular de alguns cursos, mas que a gente precisa citar, que é uma dimensão financeira orçamentária, que são para aqueles cursos que por força de projeto ou por distribuição orçamentária dentro do campus, possuem um determinado recurso e a partir disso precisam discutir dentro de seus colegiados qual a melhor forma de fazer a execução desse recurso, atendendo aos objetivos do curso. Para a gente poder, então, construir esse processo de liderança, é muito importante que a coordenação de curso crie mecanismos de escuta com todos aqueles que são envolvidos no seu curso. Então, a gente defende e sempre reitera
a importância da prática do coordenador de curso ou coordenadora de curso costumeiramente ir até as suas turmas, ouvir as suas demandas, prestar os devidos esclarecimentos do andamento das tarefas da coordenação, para que os alunos se sintam parte do curso, não só no processo de assistir às aulas, participar das atividades de pesquisa e de extensão, mas como também saber que eles têm voz dentro do curso e que eles podem contribuir para a melhoria desse curso. Além desses espaços, nós temos também as cadeiras reservadas dentro dos colegiados, onde a categoria discente pode fazer as suas representações, mas que leva geralmente dentro da lógica da democracia representativa. Portanto, criar mecanismos com apoio da equipe pedagógica, da direção de ensino, para ir até a turma, ouvir as suas demandas, é uma das melhores formas não só de fazer gestão democrática, mas também de qualificar a oferta do curso que a gente tem. Afinal, como a gente costuma dizer, os cursos são pensados para esses alunos, então nada melhor do que ouvi-los para pensar suas melhorias. A liderança dos nossos coordenadores e coordenadoras no âmbito do IFPA, além de lidar com essas demandas e dimensões que a gente já citou, precisa ter como pano de fundo das suas atividades a trajetória do nosso aluno. E aqui, de uma maneira para didatizar, a gente pensa em 3 etapas da vida do nosso aluno. É o ingresso, é a permanência e é a conclusão. Então, durante essas 3 etapas de cada uma das nossas turmas, a gente precisa ter estratégias direcionadas. Então, no ingresso, a gente vai focar em acolhimento, na permanência, a gente vai focar em acompanhamento e na conclusão, na finalização de todos os componentes curriculares obrigatórios para a conclusão do seu curso. Esses são só 3 exemplos para a gente pensar como que o coordenador, junto com o seu colegiado, as equipes técnicas e direção, vai precisar olhar cada particularidade de cada turma, não só dentro do que foi concebido dentro do seu PPC, como também da trajetória que foi executada durante a permanência desse aluno no nosso curso. E é muito importante a gente pensar que hoje é muito comum a gente ouvir nossos alunos relatando da sobrecarga que os nossos cursos geram, algo que eu prefiro até transpor não só para os nossos alunos, mas para uma questão da sociedade em geral no contexto atual. Essa sobrecarga, quando a gente vai para a vida dos nossos alunos, é importante a gente sempre estar disposto a ouvi-los e entender as suas realidades para conseguir pensar um curso que caiba na vida do nosso aluno. Essa é uma frase que a gente tem usado costumeiramente, porque a gente tem alguns exemplos, que eu vou citar 2 aqui bem específicos, sobre como às vezes a gente pode pensar um curso que eventualmente o nosso aluno não consegue acompanhar por uma questão de horário. E um primeiro exemplo que a gente tem é quando a gente tem, por exemplo, um curso técnico integrado de nível médio, onde o aluno faz de 16 a 18 disciplinas em tempo integral. Quando a gente vai ver o horário desse aluno, ele vai ficar das 8 da manhã até umas 5 da tarde em ambiente escolar. Se a gente pensar numa atividade para esse aluno fazer em casa, a gente está partindo do princípio que ele vai fazer ou à noite ou de final de semana. Se a gente partir do princípio que 16 professores passaram a atividade, a gente vai entendendo como que o dimensionamento dessas atividades, de fato, pode ser incompatível com a vida do nosso aluno. Uma das soluções mais práticas para esse exemplo, que é um exemplo bem específico, é de fato trazer todas as avaliações e todas as atividades para dentro do ambiente escolar. E o outro exemplo que a gente pode trazer, já do ensino superior, é a gente falar de um aluno que é trabalhador de uma grande metrópole, onde ele vai precisar fazer os seus deslocamentos diários para chegar até a sua aula e ele já fez o dia inteiro de turno de trabalho. Quando a gente pensa que esse aluno cursa o seu curso à noite, porque é o único período disponível, pensar numa sobrecarga de atividades que vão para casa também é tentar dialogar com eles para saber qual é o volume que uma turma desse perfil consegue dar conta e o quanto que essa estratégia é a melhor estratégia para garantir a aprendizagem e permanência do nosso aluno. O IFPA tem como sua marca a diversificação das atividades. Então, praticamente todos os nossos alunos têm a opção, durante a sua trajetória, de participar de atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, seja via projeto, seja via ações que já estão curricularizadas, e também podem ter ações como trabalho de campo, visitas técnicas, estágios, práticas profissionais, que vão fazer do nosso currículo um currículo diverso e que certamente garante muito mais aprendizagem do que um currículo mais engessado e que não autoriza o aluno diferentes experiências formativas. Bom, gente, e pensando então nessa estratégia de fazer uma gestão com empatia, compartilhada, democrática, que crie espaços de escuta e decisão para todos aqueles que são envolvidos dentro da gestão de um curso e da execução de um curso, é muito importante que nós tenhamos clareza dos papéis de cada um desses membros que são envolvidos e também que nós consigamos traçar objetivos comuns.
Então é muito importante que um curso, quando ele vai pensar nas suas ofertas, ele pense qual é o objetivo desse curso, qual é o perfil de aluno que eu pretendo que ingresse, como eu pretendo que esse aluno que ingressou conclua o seu curso no prazo pretendido e qual é o objetivo desse concluinte. Após ele concluir, a minha expectativa é que ele siga a carreira, é que ele progrida para o ensino superior, é que ele vá para uma pós-graduação. E esse objetivo do curso é algo que não pode ser discutido, como a gente diz, dentro de gabinete, por poucas pessoas, é algo que tem que ser construído junto com todos aqueles que são envolvidos no curso, em especial os alunos. Para isso, a gente deixa aqui duas ferramentas institucionais que já existem, que já estão em prática e que reforçam todo esse processo de construção que a gente vem tratando aqui nesse curso. Não é o plano de gestão compartilhada, que vai pensar em objetivos de curto, médio, longo prazo e que tem que ser fruto de uma construção coletiva, e o colegiado de curso como uma instância de acompanhamento, planejamento e execução do curso, que dá voz a alunos, docentes e técnicos para a gente poder pensar na melhor experiência educacional do nosso aluno. E a ação dos coordenadores de curso, coordenadoras de curso dentro do Instituto Federal do Pará deve levar em conta toda a trajetória do nosso aluno. Então a gente separa aqui em 3 momentos de uma maneira mais didática: o ingresso, a permanência e a conclusão. Em termos objetivos, no planejamento de cada coordenação, para a turma ingressante, geralmente a gente pensa em ações de acolhimento. Para aqueles alunos que já estão cursando na permanência, nós vamos focar em ação de acompanhamento. E para a conclusão, a gente vai focar em ações de finalização e conclusão de todos os componentes curriculares necessários à conclusão de curso no seu histórico. Bom, pessoal, então eu espero ter contribuído com a formação de todos e todas que acompanharam esse curso. Esperamos que você tenha um bom desenvolvimento durante a sua etapa de gestão de coordenação de curso, e a Pró-Reitoria de Ensino segue à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos, formações que vocês acharem necessários. Muito obrigado.